Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Luciano Ludovico. Vamos para mais uma questão de matemática do Enem que diz o seguinte: rotas aéreas são como pontos que ligam cidades, estados ou países. O mapa a seguir mostra os estados brasileiros e a localização de algumas capitais identificadas pelos números. Considere que a direção seguida pelo avião A1, que partiu de Brasília, Distrito Federal, sem escalas para Belém, no Pará, seja um segmento de reta com extremidade em DF e em 4, que é o que ele mostra aqui no mapa, tá? E aí vamos seguindo agora o que o resto do enunciado vai dizendo para a gente poder montar aqui e responder o que ele está pedindo ali. Porque diz assim, ó, suponha que um passageiro de nome Carlos pegou um avião A2 que seguiu a direção que forma um ângulo de 135 graus no sentido horário com a rota Brasília-Belém e pousou em alguma das capitais brasileiras. Então vamos ver o seguinte. Ele diz que tomou uma direção que forma 135 graus no sentido horário. Bom, então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que pegar, então, essa direção, fazendo que a gente então, tem essa direção, que é a direção lá do Distrito Federal, Pará, e a gente vai fazer uma rotação de 135 graus no sentido horário. Então, quando eu vou desse ponto até esse ponto aqui, a gente tem o quê? A gente tem 90 graus. E aí o que acontece? A gente, para conseguir chegar no 135, a gente precisaria de uma rotação de mais 45 graus. Reparem que eu estou fazendo isso no sentido horário, no sentido do ponteiro do relógio. Então, o 45 graus, visto que isso aqui é 90, o 45 vai ser o quê? Vai ser a metade desse ângulo que a gente forma aqui, desse ponto até esse ponto aqui. Então a gente vai ter que o 135 vai ser os 90 mais 45. Então quer dizer que a direção dessa minha rota vai ser essa direção aqui que eu estou escrevendo. Então aqui eu tenho 90 mais 45, então aqui fecharia aqueles 135 graus no sentido horário, em relação à reta a direção do Distrito Federal, Pará. Ou seja, esse avião ele vai para onde? Ele vai nessa direção aqui, que é uma direção sudeste. Ou seja, esse cara, ele vai... Então, se a gente olhar para o mapa, esse carinha vai acabar vindo para onde? Ele vai vir para alguns desses estados aqui, que vai ser, então, os estados do sudeste, do lado sudeste brasileiro. Então, ele vai vir ou para o estado 13 ou para o estado 10. Ou seja, ou ele vai para Belo Horizonte ou ele vai para o Rio de Janeiro. Bom... Aqui nas respostas ele já fala aonde, ou seja, aonde ele pousa depois onde ele pousa pela primeira vez e onde ele pousa depois pela segunda, que é a segunda resposta. Então, o primeiro pouso que ele vai fazer, ele dá algumas opções, que seria Belo Horizonte, Boa Vista e Goiânia. Bom, mas dessas respostas, a única que cairia nesse sudeste aqui seria o quê? Seria, então, Belo Horizonte. Então ele poderia ir para Belo Horizonte e Rio de Janeiro, mas pelas alternativas, cairia somente para Belo Horizonte. Então ficaríamos ou com A ou com B. Então vamos seguir agora para dizer o que vamos seguir agora o enunciado para ver o que seria o segundo passo. Ao desembarcar, Carlos fez uma conexão e embarcou em um avião A3, que seguiu a direção que forma um ângulo reto no sentido anti-horário com a direção seguida pelo avião A2 ao partir de Brasília, Distrito Federal. Ou seja, ele está comentando que em relação a essa direção que a gente pegou aqui, ele vai formar o quê? Ele forma um ângulo reto, o ângulo reto é um ângulo de 90 graus no sentido anti-horário com a direção seguida pelo avião 2. Então quer dizer que essa nova viagem dele vai fazer o quê? Ele vai formar um ângulo reto com esse cara. Então ele vai andar, um ângulo de 90 graus, ele vai andar, e como ele fala que é no sentido anti-horário, ele vai andar 45 para cá, que é esses 45, e vai andar mais 45 chegando nesse ponto. Vou representar aqui, ó, de corzinha diferente, ó, até chegar nesse ponto. Então, ele vai fazer... Isso aqui é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, em relação a essa direção, Brasília, Distrito Federal, até o sudeste, lá até Belo Horizonte, como a gente já fez agora. Então, a gente andou 90 graus, essa rota vai ser para onde? Ela vai ser uma rota no sentido nordeste. Então, se é uma rota no sentido... na direção nordeste, o que vai acontecer? As duas opções que a gente teria seria Belo Horizonte e embarcando depois
depois para Curitiba e Belo Horizonte e depois embarcamos em Salvador. Se ele vai para a direção nordeste, obviamente que ele vai depois para onde? Para Salvador. E aí responde o que ele pergunta. Porque considerando a direção seguida por um avião é sempre dada pela semi-reta com origem na cidade de partida, que passa pela cidade de destino do avião, pela descrição dada, o passageiro Carlos faz uma conexão em Belo Horizonte, quando ele faz esses 135 graus no sentido horário e vem para sudeste, e aí depois ele vai para Salvador, em seguida embarca para Salvador, porque ele anda 90 graus, um ângulo reto, 90 graus, aqui no sentido anti-horário, e aí ele vai, então ele acaba indo para o Nordeste, e aí então fica a alternativa B, Belo Horizonte, em seguida embarcou para Salvador, letra B.